Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos aprender sobre a fórmula Conte-se, Conte.se. É uma fórmula condicional e é usada para quê? Para contar se um critério for atendido. Como assim? Olha só, a gente tem aqui uma tabelinha com datas, nomes e pedidos, né? Fazendo uma análise rápida, a gente vê que os nomes não se repetem na mesma data. Por quê? Essa aqui é uma síntese da quantidade de pedidos que cada colaborador fez naquela data. Então, o Pedro Augusto fez 11, o João Guilherme fez 8, aqui já na outra data de 3/5, o Vitor Nunes fez 12, Paulo Dornelles 11, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui os nomes se repetem, mas sempre em datas diferentes. Aqui eu já trouxe os nomes de forma exclusiva e o nosso objetivo de hoje é o quê? Saber quantos dias trabalhados, né? Quantos dias esses colaboradores compareceram nesse período de 2/5 a 12/5. Na verdade, isso. Nesse período, quantas vezes eles compareceram nesse trabalho, ok? Então, se eu sei que os nomes aparecem uma única vez por data, eu preciso simplesmente contar quantas vezes o nome aparece e isso seria suficiente, ok? Beleza, Ezequiel. É só eu vir aqui e filtrar Pedro Augusto. Olha lá, o Pedro já apareceu Pedro Augusto, filtrei, selecionei aqui e eu sei que o Pedro apareceu 9 vezes. E aí eu poderia vir ali e informar 9 vezes. E só que eu ia ter que fazer isso para o João Guilherme, para o Vitor Nunes e nós queremos ser mais inteligentes do que isso. Queremos fazer automático, de forma que quando eu arrastar, se aplique para cada um deles. Então, para isso existem as fórmulas do Excel. E existe uma função que é igual conte.c. E essa fórmula tem dois argumentos apenas: intervalo e critérios. O que é isso? Tá bom. Critérios, vamos de trás para frente. Critérios a gente já sabe. A gente só vai contar se for quem? O Pedro Augusto. Na de baixo a gente só vai contar nessa tabela quem? O João Guilherme. Então, se eu só vou contar nessa condição, eu já estabeleci quem é o meu critério. Agora eu preciso entender o que é esse negócio de intervalo. Tá, intervalo não é um período de um local até o outro, não é isso que é intervalo? Então, e esse intervalo se refere aonde na tabela existem os meus critérios. Poxa, eu quero contar o Pedro Augusto. Mas onde que existe isso? Não foi. A gente não veio aqui na coluna B e selecionou Pedro. E aí a gente contou aqui. Então a gente já responde que está na coluna B o meu intervalo onde existe o meu critério, ok? Então tá muito simples. Então eu preciso vir aqui na minha fórmula igual conte.c, abro o meu parênteses e informo que é aqui na coluna B. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso selecionar do B2 até lá embaixo, né? Eu já olhei e já vi, ó, até o B117, mas a gente quer fazer isso de forma bastante inteligente, porque se tiverem mais dados que vão ser inseridos no final dessa tabela, é melhor que eles não fiquem de fora. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar toda a coluna B, beleza? Selecionei toda a coluna B, que já é o meu intervalo todo, ponto e vírgula, vou para o meu segundo argumento, que é o quê? Critérios. Eu falei que era o Pedro Augusto. Posso vir aqui e escrever Pedro Augusto entre aspas? Pode, lembrando que texto sempre entre aspas, tá, pessoal? Então, coloquei 9. Lembra que a gente tinha selecionado eram 9? Muito legal. Só que isso não ficou inteligente como era a proposta, porque se eu arrastar, o que vai acontecer? Ainda vai ser Pedro Augusto. E o que eu quero é que seja João Guilherme. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de a gente escrever Pedro Augusto, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai selecionar G2, porque agora eu estou dizendo para o Excel o seguinte: e o critério
não é o Pedro Augusto de forma arbitrária, é o valor que está em G2. Porque quando eu arrastar o Excel, vai entender que eu estou atualizando as linhas. Olha, eu arrastei para baixo e agora, olha, embora deu 9 também, mas agora é o G3, ok? E se eu arrastar, ó, olha aqui no H5, ó, é o G5, quem é o Paulo Dornelles, beleza? Então, para ficar bacaninha, o que eu faço? Eu coloco o meu mouse ali no cantinho, ele faz essa cruzetinha preta, eu dou duplo clique e ele arrasta para o final. Beleza, pessoal? Tá vendo? E agora ele contou quantas vezes aparece o nome de cada uma dessas pessoas ali, ou seja, quantas vezes eles apareceram nessas datas, ou quantas vezes nesse período eles apareceram. Bacana, contei, mas eu contei com uma condição relacionada a um texto, certo? Mas eu poderia fazer isso de uma forma matemática. Como? Quando eu uso um operador matemático, né? Para saber se é maior, se é igual, uma verificação de quantidade, ok? Então, um teste lógico, né? Como a gente já aprendeu no vídeo, vou deixar o card aqui para que você possa aprender sobre teste lógico, muito importante, tá? Então, aqui a gente tem uma outra tabelinha em que eu quero contar o seguinte. Agora eu não quero contar mais quantas vezes ninguém apareceu. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui eu tenho vários pedidos. Tenho, por exemplo, o Vilker, ele fez lá no dia 9, 25 pedidos. O que eu quero saber é o seguinte, quantas vezes nesse período do dia 2 do 5 até o dia 12 do 5, quantas vezes os pedidos foram maiores, né? Ou melhor, quantas vezes foram separados mais do que 15 pedidos naquelas datas ali, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Bom, igual conte.c, a gente já sabe que essa é a nossa fórmula, porém, mudou agora. Eu não posso selecionar a coluna B porque aqui, olha, só tem nomes, não tem esse critério que seja maior do que 15. Onde que tem a informação numérica aqui de pedidos? Não é na coluna C? Então, meu intervalo agora passa a ser a minha coluna C. Eu sei que eu vou procurar aqui e vou filtrar todos os pedidos ou todos os eventos em que houveram pedidos mais do que 15 pedidos, ok? Então agora eu preciso estabelecer o meu critério. E como que eu vou dizer para o Excel que eu só quero maior do que 15? Ezequiel, você pode usar o operador maior. Beleza, é verdade. Porém, olha, isso não está estranho, porque se o critério parece que ele vai querer selecionar alguma coisa que seja maior 15. O Excel não vai saber fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa separar o operador matemático do critério. Nesse caso, como que a gente faz? A gente abre aspas, coloca o nosso operador matemático, que é o nosso critério ali, né, a condição, fecho aspas, e uso o exinho comercial, que está ali em cima do 7, ok? Para informar agora quem vai ser o meu critério. Eu poderia colocar 15, mas vai ficar travado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu endereço ali onde está o 15, que eu estou dizendo para o Excel que é aquele endereço ou o valor daquele endereço que conta. Então, beleza, 44 vezes nesse período alguém separou mais ou houveram mais 44 vezes que o pedido foram maiores ou tiveram mais do que 15 pedidos, ok? Eu quero fazer a mesma coisa, só que agora eu só quero situações em que alguém separou menos do que 5 pedidos. Será que teve isso, gente? Teve, olha aqui, ó. O Afonso do Carmo no dia 9 só separou 1. Como é que eu faria isso? Então, eu vou fazer igual conte.se, duplo clique aqui, ou já poderia abrir o parênteses. Qual é o intervalo? Gente, permanece aqui, né? Porque é aqui que eu vou fazer a verificação e vou olhar. Ó, já vi aqui também, ó, o Merlin de Oliveira, ele
só fez 2 pedidos naquela data ali. Então, o que eu vou fazer? Critério, o que eu faço agora? Mesma coisa. Abro aspas, operador matemático de menor, né, que é o que a gente está verificando agora. Fecho aspas, coloco o meu e-comercial e clico aqui no K3 e fecho aspas. Então, menor que 5. 4 vezes isso aconteceu. Beleza? A mesma coisa seria aplicada aqui embaixo. Só que o que precisa ser feito para que mude de maior ou igual, menor ou igual? Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Igual, conte.c, e aí eu vou selecionar meu critério, meu intervalo de critérios e vou fazer a mesma coisa, só que o que muda agora é que maior e igual é o símbolozinho de maior junto do símbolo de igual. Posso usar o e-comercial e selecionar ali 10. Então, nesse período, nós tivemos 86 vezes em que os pedidos ou que os colaboradores separaram pedidos maiores ou igual a 10. A gente poderia fazer uma outra coisa aqui, ó. A gente sabe que aqui é o menor ou igual e que nós usamos o endereço K4. Então, poderia arrastar, beleza. Só que o que fez aqui? Ele já atualizou para K5, então ele está considerando aqui, porém, ele está considerando maior ou igual. Eu simplesmente venho aqui e altero. Então, nesse caso, eu tenho o meu intervalo que é a coluna C, só que uma situação em que eu avalio só pedir eventos em que eu tenha menor ou igual a 8 pedidos, né? Que foi ali o resultado de K5. Beleza? 24 pedidos. Então, dessa forma eu aprendi que eu posso fazer verificando um texto, um nome, qualquer coisa desse tipo, ou fazendo uma comparação matemática. Muito obrigado por sua presença nessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai aqui embaixo, dá um joinha para mim ali, ativa o sininho, se inscreve no canal e contribua para o crescimento desse canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço.